Estamos de volta aqui com o programa Vive a Confiar em Saúde. Nessa semana nós estamos falando sobre cefaleia. Quem está conosco é a doutora Rebeca Gigante, ela que é neurologista, já trouxe uma cerca de informações aqui no primeiro bloco. E nós estávamos falando em relação à questão de alimentação, né? Em relação a alguns fatores, enfim, que pode também desencadear uma dor de cabeça. Tem pessoas que ficam um tempo muito maior em exposição ao sol e também tem dor de cabeça, né, doutora? Que outras questões que a pessoa pode ficar exposta e que também pode ter uma dor de cabeça? Então, falando de enxaqueca, falando de migrânia, que é uma das dores de cabeça mais comum, a gente tem tanto cheiros fortes, como gasolina, tinta, perfumes muito fortes, até comida, tempero, tem gente que tem com comidas condimentadas também, né? Condimentadas com ou pimenta ou curry, tem também com barulho intenso ou luz. Então, o sol entra nesse ponto de luz forte, né? A gente tem também aqueles disparos de flashes, ou em festa, ou flash mesmo de máquina fotográfica. Então, inclusive, tem gente que não pode ser exposto a esses flashes, porque a dor é tão intensa que fica por horas depois. Então, esses são alguns pontos. Outras coisas que podem fazer também, a gente já falou um pouquinho de alimento, mas assim, privação de sono. Ou mudança do horário de dormir. Por exemplo, todo dia eu vou dormir às 10 e acordo às 6. Mas no final de semana eu acordo 11 horas da manhã. Eu posso ter dor o final de semana inteiro por mudança tão abrupta, né? Tão diferente o horário. Outro ponto são as pessoas que viajam de um continente até o outro e muda completamente o horário, né? O fuso horário. Então, a pessoa também pode ter esse ser um gatilho da dor. Entendi. Independente destes gatilhos de dor, existe uma forma preventiva acerca da questão da dor de cabeça? Da cefaleia? As prevenções, assim, não farmacológicas são exercício físico aeróbico, técnicas de relaxamento para não ter os pontos de contratura, ter uma vida mais regrada no sentido tanto de alimentação quanto de sono, os horários da alimentação, não pular tantas refeições. É muito comum a gente ver quem não toma café da manhã de manhã, né? Isso é muito comum. Eu tomo café preto, e aí eu passo a manhã inteira, vai almoçar, né? Eu vou fazer até uma denúncia. Tem uma secretária que trabalha comigo, e aí ela é uma cliente, né? Ela é uma paciente. Ela não toma café da manhã, ela acorda 4h30 da manhã, eu só não vou citar o nome. Ela acorda 4h30 da manhã e começa no primeiro trabalho. Aí ela trabalha a manhã inteira, chega perto da hora do almoço, como ela trabalha muito, ela pula o horário de almoço. E aí, às vezes, come um lanche indo pro segundo... pula, ela não se alimenta? Aí, quando chega 1h da tarde, assim, 2h da tarde, ela tá indo pro segundo trabalho. Aí ela consegue um salgado, um sanduíche. Olha o tanto de tempo que ela ficou sem comer. Ela já deveria ter tomado um café da manhã, um lanche no meio da manhã e um almoço. Nesses intervalos ela toma café? Com frequência. Bebe muito café? Como tem açúcar no café, a fome é abrandada, porque a gente tem a glicose no cafezinho, né? O café do brasileiro tem bastante açúcar, né? E aí chega de tarde, ela começa já no outro trabalho. Nesse trabalho a gente se encontra. Qual é a minha primeira frase? Já comeu? Aí ela, não, tô indo pegar uma comida. Então vira muito lanche, pouca refeição certa e no horário certo. Ela não só tem dor de cabeça, como ela tem dificuldade de raciocínio em algumas, né? Interfere totalmente. Completamente. Às vezes até no aprendizado. Quando os pais têm esse hábito e transferem para os filhos, porque os filhos nessa idade que estão em casa, eles vão aprendendo até indiretamente, né? Então, o pai e a mãe não comem, estão atrasados, arrumam as crianças, mas não tem café, vão para a escola, a primeira refeição vai ser o lanche. O lanche não é certo, a maioria das vezes é lanche de cantina, e aí pula o almoço é tarde e tudo mais. Essas crianças podem ter dificuldade de aprendizagem até por hipoglicemia, ou simplesmente por já ter somado, também é comum, né? Não dorme tarde, fica no computador, tem um horário de dormir igual dos pais, que também é errado. Então, assim, esses pontos são todos não farmacológicos e são preventivos de dor. Exato, e até porque, como você colocou também, a dor pode vir por conta de fome, né? Sim. E a pessoa não consegue nem raciocinar. Uma pessoa que tem uma vida sedentária, ela tem uma predisposição maior, então, também a ter enxaqueca? Mas para você falar é atencional.
né? A Cefaleia tensional. A tensional é aquela que também é uma dor importante. Essa que a gente falou, que é aqui na frente, em peso, ela não é tão intensa, né? A gente tem uma escala analógica de dor que a gente pode usar tanto carinhas para as crianças saberem identificar. Então, os smile faces, né? As carinhas felizes e tristes. A enxaqueca, ela sempre é moderada e intensa. A tensional é leve a moderada. Entendi. Então, a gente já sabe que a tensional é aquela dor que não se afasta. Eu estou acostumada com ela. É aquela dor que começa no final da tarde, aqui na frente ou atrás, em peso. Essa dor, a fazer exercício físico tem muita relação. Inclusive, se a gente fizer exercício aeróbico, com alongamento, relaxamento, os exercícios como pilates e RPG, até os exercícios de água, de hidroginástica, eles facilitam a gente a ter liberação dos hormônios próprios, que dão bem-estar, como fazem a musculatura toda ficar mais relaxada. E os locais que precisam estar forte a musculatura, como na região lombar e nas coxas e na perna, para evitar as dores, outros tipos de dores, né, como dores aqui nas costas, elas vão estar mais fortes. Então, para a cefaleia tensional, o exercício está completamente relacionado. Entendi. Na migrânia não é diferente, mas por outros motivos. Né? A gente tem a mulher na idade fértil tem mais migrânia, tem mais enxaqueca. Então, como um todo, fazer exercício é positivo. Entendi. E em relação à questão dos chás, doutora Rebeca, tem alguma questão preventiva também? Tipo, eu vou tomar determinado chá, porque também vai me ajudar a fazer com que eu não tenha essas dores de cabeça. Tem alguns remédios que são feitos de plantas, né? São alguns outros remédios naturais, fitoterápicos, alguns remédios que até os vizinhos, as avós fazem, né? Com camomila ou capim-cidreira, capim-santo. São remédios que são chás, principalmente, que se sabe que se tranquiliza, que facilita dormir. Nesse sentido, sim, a gente poderia utilizar. Agora, quando a gente já tem uma dor instalada, quando a gente já tem um diagnóstico fechado, não se tem tanto efeito em cessar uma dor que já está instalada. Entendi. Às vezes, como prevenção, a gente poderia ter, para ter mais tranquilidade. A gente tem muitos estudos que mostram o poder das plantas, né? Nesse sentido. Mas muito em caráter de prevenção, realmente, antes de ter uma dor instalada, antes de ter um ciclo de dor, né? Hoje tem muitos estudos, né? Cada vez mais aprimorando essa questão nesse cuidar, né? Em relação à questão da dor. Como é que é? Você falou da avó, né? Do chá das avós, mas como é que era o tratamento da dor antigamente, doutora Rebeca? Eu não sei se você já ouviu muito falar disso, de leva no pronto-socorro. Aí tá com a dor forte, leva no pronto-socorro, aí toma soro na veia, toma o remédio na veia e até ter a dor de novo que vai no pronto-socorro. Isso era muito comum, né? E não fazia uma investigação acerca daquela dor de cabeça. Isso. E aí até virou um índice que a gente leva em consideração. Se a pessoa foi muitas vezes no pronto-socorro. No último ano, quantas vezes no pronto-socorro você foi para tratar a dor? Isso entrou em anamnese, inclusive. Para a gente saber como que era o grau de adesão. Aí a gente começou a descobrir que quando muitas vezes a pessoa ia no pronto-socorro, o tratamento não estava sendo muito efetivo, porque recorria ou seja, ficava indo, e a gente não tinha tratamento nem abortivo de dor, nem profilático. Lembra que a gente falou no começo, abortivo e profilático de dor. E aí a gente tinha abortivo, mas era abortivo endovenoso. Entendi. Entendeu? E muitas vezes acontecia também de serem médicos no pronto-socorro que não entendiam muito bem da dor de cabeça. E aí isso faz muita diferença. Por exemplo, a gente não deveria dar morfina, tramal no pronto-socorro. A gente tem outras medicações, tanto para enxaqueca como para cefaleia tensional. O que fez a Sociedade Brasileira de Cefaleia lançar no começo desse ano um protocolo de diretrizes de tratamento de dor de cabeça no pronto-socorro. Por quê? Porque quando a gente olha esses números, 99% das mulheres vão ter dor, 94% dos homens. E quando a gente começa a ver também, por exemplo, que no ambulatório, no posto de saúde e para o neurologista, sempre dor de cabeça é uma queixa muito frequente. Então, a Sociedade Brasileira de Cefaleia pensou, vamos fazer um protocolo para a gente ter uma unificação do atendimento. E isso tudo
faz a gente começar a tratar melhor esses pacientes naquela fase aguda e referenciar ele. Como a sociedade quis colocar o SUS nesse contexto, então a gente tem um sistema de referenciamento desse paciente. Ele chega lá e a dor não tem nenhum sinal de alarme nem de gravidade, aí ele vai ser orientado por escrito e encaminhado para uma unidade básica. Ah, ele tem um sinal de alarme no exame neurológico, ou ele tem alguma coisa que faz a gente precisar ter um exame de imagem da cabeça. Ah, então ele vai ser referenciado por um especialista. Não, é uma doença aguda, a pressão está super alta, talvez seja um AVC hemorrágico. Ele fica aqui no hospital, a gente vai tentar transferir ele para ter a avaliação do neurologista nas próximas horas. Então, tudo isso não só orientou os remédios para serem feitos, como um fluxo de segmento desse paciente. O que falta agora a gente fazer é pegar todo esse protocolo e capacitar todo mundo da nossa rede aqui em Campo Grande e no estado. Porque é muito importante que o que seja primário seja diagnosticado e tratado, mas mais ainda, não mais ainda, mas e também, né, as secundárias sejam rapidamente diagnosticadas. Porque as secundárias podem levar a óbito se a gente não tiver o diagnóstico. É uma preocupação muito grande da sociedade brasileira, não Sim. é? Acerca disso. E existem algumas ações, dia 19 de maio aconteceu, né? O dia do combate à cefaleia. Então, houveram algumas ações e vocês sempre promovem algumas ações nesse sentido no combate à cefaleia. E esta é uma delas, né? Isso. A Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Cefaleia são duas instituições que estão sempre preocupadas tanto em realizar esses protocolos, porque são especialistas que sentaram para ver tanto remédios que seriam fáceis da gente ter em toda emergência, mas acho que o slogan foi muito interessante, que 3 é demais. 3 é demais é assim, eu tenho 3 dores de cabeça em um mês, por 3 meses seguidos, eu preciso procurar um médico. Então, essa campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela trouxe esse slogan para a gente lembrar que a gente tem se enquadrado nesse slogan e tem que procurar um médico nessa condição, né? E acho que é muito interessante quando a gente está falando de saúde pública, claro, né? Às vezes a gente pode estar trabalhando em instituições privadas, mas a gente tem que lembrar da população como um todo, daquele centro de saúde que é pequenininho e que tem que ter o remédio para eu poder tratar. Ao mesmo tempo, eu posso estar num lugar muito avançado, eu tenho que saber do básico e às vezes eu tenho a disponibilidade do que é mais complexo. Então, foi muito interessante esse protocolo da sociedade e é muito interessante também a lembrança anual daquele dia da campanha, né? Sim, porque a gente esquece. É verdade. E aí é importante também da pessoa ela perceber da importância que é realmente de ela ir em busca, né, de ajuda para que ela não fique sentindo dor, para que tenha qualidade, né, como nós estávamos falando anteriormente, em relação à questão de qualidade de vida, né, para não ficar curtindo, vamos dizer, ficar curtindo a dor. Até porque as pessoas às vezes não se dão conta, como você falou, pode levar a óbito, né? Essa dor que pode levar a óbito são principalmente as secundárias, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que ela é secundária a outra doença. Então, nesse tipo de dor, a dor é realmente um alarme. É um alarme para que tem, por exemplo, um abscesso dentário expandindo, gerando dor na cabeça. Ou dor de ouvido que infeccionou, fez um abscesso, começou a desviar a orelha, fazer uma lesãozona aqui atrás, vermelha. Dor de cabeça, mas eu tenho um sinal de infecção. Ou, por exemplo, um AVC hemorrágico, que deu dor de cabeça, crise convulsiva, vômito, pressão lá em cima. Tudo isso, a dor de cabeça foi um sinal de alarme. Essas dores de cabeça podem sim gerar óbito, né? Levar a óbito. Outro ponto, que é muito comum, meningite. Então, tem tanta dor de cabeça, tem febre, tem rigidez de nuca, ou seja, bota teu queixo aqui no peito, não consegue botar, tem dor aqui atrás. Então, essa dor também é um sinal de alarme. Essas secundárias, essas dores de cabeça secundárias, elas podem levar à morte, sim. O que você coloca de prevenção para as pessoas que estão nos assistindo acerca da questão da cefaleia? Uma dica, assim, que eles possam, que nós possamos, né? Dica número 1, não vamos fazer automedicação, né? Dica número 2 é, se eu tenho dor de cabeça com algum outro sintoma, eu preciso procurar o médico. É nesses sintomas que a gente destaca é a febre, né? A rigidez de nuca, que é isso que eu falei de tentar colocar o queixo aqui no peito e não consegue, que dói aqui atrás.
A outro sintoma neurológico muito importante da gente sempre lembrar é o SAMU, né? Sorri, a boca fica torta, dá um abraço e um braço cai, e canta uma música e a voz está enrolada. Isso é urgente. Então, a gente lembra do AVC como um diagnóstico diferencial que pode dar dor de cabeça. Resumo da ópera: se a gente tem dor de cabeça, a gente precisa de acompanhamento médico quando ela já se enquadra no 3 é demais. Então, 3 dores de cabeça em um mês, por 3 meses, indica procurar um médico. 3 dores de cabeça em um mês. Por 3 meses seguidos. Por 3 meses seguidos. Isso. Até porque a pessoa, na verdade, ela a princípio Não ela conta. acha, né? Não conta, né? Não se Não. percebe isso, né? Você havia dito que o número maior de cefaleia acaba acontecendo nas mulheres, então isso não é mito. Não. Né? As pessoas acabam achando que é mito, enfim, né? E por que geralmente ocorre muito mais nas mulheres, doutora Rebeca? Tem muitos estudos sobre isso. Parece, os mais recentes estudos, por exemplo, um estudo britânico importante, um estudo do Rio Grande do Sul também, eles têm mostrado que a queda de estrogênio abrupta no meio do período menstrual pode estar relacionado com isso. Então, daí aquela fala de antes de eu menstruar eu tenho mais dor. Ou logo depois, né, quando já menstruou, depois da menstruação eu tenho também. Parece ser uma questão hormonal. Até porque a gente, no período fértil, a mulher vai ter muito mais dor de cabeça. Tem alguns estudos que mostram que antes dos 12 anos de idade, parece estar mais ou menos a mesma coisa. E que depois dos 12 anos de idade fica tão diferente. Então, ficando muito relacionado com aquele período da puberdade, daquela diferenciação dos hormônios. Então, parece ser uma questão hormonal. Entendi. Mas tem o outro ponto, que é o ponto que eu falei da sociedade ocidental, da mulher cheia de atribuições. Então, tem o ponto que é o ambiental também, né? Então, tem a questão hormonal e tem o externo também. A questão da correria, da pressão do dia a dia, do estresse, né? O terceiro turno. O terceiro turno, não reconhecido também, né? Na grande maioria das vezes. E as pessoas, como é que hoje, né, vai se viver sem estresse, né? Mas procurar ter uma vida saudável, né? Atividade física, a alimentação é fundamental, né? Acerca dos alimentos, quais que você diz no sentido que é bom nesse sentido, não necessariamente preventivo, vamos dizer assim, mas de uma forma saudável? Então, reduzir a quantidade de gordura é um bom hábito. Reduzir a quantidade de álcool é um ótimo hábito, né? A gente tem outras coisas relacionadas, especialmente na enxaqueca, que não seria alimentação diretamente, mas seria tentar não utilizar anticoncepcional e o tabagismo. Então, a gente tem esses pontos, assim, álcool e gorduras, né, saturadas e insaturadas, gorduras como um todo, como 2 pontos, como grandes marcadores, álcool e gorduras. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo acerca dessas questões da cefaleia. Acho que vou retornar de novo a 3 é demais. 3 dores de cabeça em um mês, por 3 meses seguidos, a gente precisa de um médico. A automedicação pode ser muito sério, inclusive o uso de anti-inflamatório. A gente pensa que anti-inflamatório não faz problema para ninguém. A gente pode ter, inclusive, doença renal aguda e outras lesões, até lesões gástricas, sangramentos e tudo mais. Por fim, quem tem enxaqueca precisa ter uma vida mais regrada e precisa estar acompanhando com um médico, não necessariamente um especialista. Ai, que bom. Bom ter você aqui novamente, viu? Obrigada. Deus abençoe cada vez mais o seu fazer, né? O seu cuidado com os seus pacientes todos, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Em outros momentos vai estar aqui conosco novamente, né, doutora Rebeca? Tá vendo, gente, da importância que é a questão do cuidar, do autocuidado e não ficar curtindo uma dor como essa, né? Mas olha, a doutora Rebeca já esteve aqui em outros momentos também, enriquecendo o nosso programa, né? O Viver com Fé e Saúde. Mas você também, você pode deixar dicas aqui de outras informações acerca, né? Até da própria neurologia também, né, doutora Rebeca? E ligar aqui no horário comercial no 3349-1015. Você pode ligar aqui e dizer, olha, eu gostaria de saber acerca de determinado assunto, né? Nós vamos acolher com carinho a sua sugestão para que a gente possa trazer aqui no Viver com Fé e Saúde também, né? Mas agora nós precisamos de um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.